Hoje a gente vai abrir a caixa preta de um setor que é fundamental na Bolsa, o de seguros. Isso mesmo. Temos em mãos os números mais recentes, os dados de outubro de 2025, de três gigantes: Porto Seguro, BB Seguridade e Caixa Seguridade. E o que esses dados mostram é um cenário bem dividido. Um verdadeiro cabo de guerra, né? De um lado, uma empresa que parece estar cedendo terreno. Do outro, uma que já sinaliza um futuro de lucros menores. E correndo por fora, uma terceira que continua crescendo. Nossa missão aqui é entender que jogo é esse que cada uma delas está jogando. Exato. E é fundamental entender que esses dados mensais são como espiar o placar do jogo no intervalo, sabe? Uma prévia, né? Uma prévia. Eles dão um panorama da performance operacional muito antes do balanço trimestral oficial sair. Ok. Então não vamos só olhar os números, a ideia é tentar decifrar a estratégia, os desafios e por que o mercado parece amar uma, desconfiar da outra e ter paciência com a terceira. Ótimo. Então vamos começar pela mais tradicional do trio, a Porto Seguro, PSA 3. Vamos lá. É uma fortaleza, um negócio super diversificado. Seguros, saúde, serviços financeiros. E a rentabilidade é, assim, de encher os olhos. Nossos estudos mostram um ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, de 23%. O que já é um número excelente para o setor. Exatamente. Mas tem um detalhe nos dados que me deixou intrigada. Vocês calcularam que se a gente tirasse o excesso de capital da conta, esse ROI pularia para 28%. Isso. O que isso quer dizer na prática? Que a empresa está sentada numa pilha de dinheiro que não está trabalhando para o acionista. É uma ótima leitura. Significa que a operação principal é ainda mais eficiente do que o número de 23% sugere. Ah, entendi. Mas sim, também indica um desafio. Eles geram tanto caixa que talvez não encontrem projetos com o mesmo nível de retorno para investir todo esse dinheiro. E isso pode nos levar ao problema central que os números de outubro revelaram. E que problema é esse? Porque apesar dessa máquina de fazer dinheiro, o motor principal da empresa, o seguro de automóveis, que responde por uns 30% do lucro, parece estar engasgando. Engasgando é a palavra certa. Os dados de outubro mostram que os prêmios emitidos no seguro alto caíram 2,5% em relação ao mesmo mês de 2024. Ok. Agora segura essa informação. No mesmo período, o resto do mercado, sem contar a Porto, cresceu quase 15%. Espera aí, isso é brutal. Não é que eles estão crescendo menos, eles estão encolhendo enquanto os concorrentes estão acelerando forte. Exato. A grande pergunta é: isso é um deslize ou é uma estratégia? Será que a Porto está conscientemente abrindo mão de crescer a qualquer custo para focar em clientes mais rentáveis? Ou eles simplesmente foram pegos de surpresa? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o efeito prático disso é direto na participação de mercado. Imagino. Em um ano, a fatia da Porto no seguro alto caiu de 27,2% para 25,1%. É uma perda significativa para um líder de mercado. E para piorar o cenário, os dados também mostram um aumento da sinistralidade. Certo. E só para deixar todo mundo na mesma página, quando a gente fala em aumento da sinistralidade, estamos dizendo que, para cada real que a Porto recebe, ela está gastando uma fatia maior para cobrir acidentes e roubos, é isso? Perfeitamente. A conta está fechando com menos folga. Então o cenário do carro-chefe é preocupante. Vende menos e o que vende custa mais caro para a seguradora. É a pior combinação possível. Pior combinação. É como vender menos do seu principal produto e, para piorar, o custo dele está subindo. Mas a Porto não é só seguro de carro, certo? A diversificação que a gente mencionou no começo entra em jogo aqui. E como entra? É o que está salvando o resultado. Ah, é? Os outros segmentos estão voando. Seguros patrimonial, de transporte, de vida, todos eles com os prêmios crescendo bem e, o mais importante, com a sinistralidade controlada. Ou seja, menor do que antes. Até menor do que em 2024. As outras áreas do negócio estão segurando as pontas, enquanto a divisão principal está no meio de uma briga de foice. A estratégia de não colocar todos os ovos na mesma cesta funcionando na prática. Exatamente. Sendo testada e aprovada. Faz sentido. E olhando a foto maior, o histórico da Porto é espetacular.
Desde o IPO, a valorização foi de 3.800%, uma média de 19% ao ano. É um número impressionante. É coisa de pouquíssimas empresas na bolsa. Olhando para frente, mesmo com esse desafio no seguro alto, o futuro ainda parece promissor. Sim, a estrutura da empresa é muito sólida. A gente fez uma projeção conservadora, imaginando que o ROI caia para 20% e que a empresa reinvista metade dos lucros. E mesmo assim, Mesmo nesse cenário mais pessimista, ela ainda teria potencial para entregar um crescimento de 10% ao ano. Isso mostra a resiliência de uma companhia bem gerida. o navio é forte o bastante para aguentar a tempestade. Exato, aguenta uma tempestade em um dos seus compartimentos. Entendi. Então a Porto tem esse paradoxo. Um gigante super rentável, mas com o motor principal precisando de ajustes urgentes. Agora, se na Porto o problema parece localizado, no caso da BB Seguridade, a BBSE3, a história parece ser de uma desaceleração bem mais generalizada, né? Ah, sim. Os números de outubro deles acenderam um alerta geral no mercado. Um alerta vermelho, eu diria. Os dados foram bem fracos. O número principal é uma queda de 17% nos prêmios emitidos em outubro, na comparação com o ano anterior. 17%. E como eu disse, o problema é que a queda foi em quase todas as linhas de negócio. Em quase tudo. Vamos detalhar isso porque o contraste é impressionante. Seguro de vida caiu 8%, seguro prestamista, aquele ligado a empréstimos, caiu 16%. E o tombo mais feio foi no seguro rural, que desabou 23%. E enquanto isso acontecia, o mercado nesses mesmos produtos cresceu quase 11%. Eles não estão só perdendo o ritmo, estão correndo na direção contrária da pista. É a imagem perfeita. E no acumulado do ano, a história se repete. BB Seguridade caindo quase 9% contra o mercado que sobe mais de 9%. Impressionante. E para entender por que a ação não sai do lugar, porque o papel parece preso entre R$ 31 e R$ 35, a gente precisa conectar esses números ruins com o que a própria diretoria da empresa está dizendo. E o que eles andaram falando? Bom, em conversas com o mercado, a visão do principal executivo foi de que será bastante difícil manter ou crescer o lucro em 2026. Uau! A expectativa declarada pela empresa é de queda. Nossa, isso é uma bomba. É muito raro um executivo ser tão direto sobre uma perspectiva de queda. Ele está basicamente dizendo para o mercado, pessoal, não esperem grande coisa de nós no ano que vem. Exatamente. E uma declaração dessas tem um peso enorme. Ele justifica essa visão dizendo que 2025 deve ser um ano de lucro recorde, mas que em 2026 a empresa vai sofrer com 3 fatores. Certo. Um resultado financeiro menor por causa da queda da Selic, uma possível alta na sinistralidade e, o principal, a redução nas vendas que já estamos vendo. Aí a gente mata a charada de por que o papel não sai do lugar. O mercado ouviu o recado e colocou no preço. Colocou no preço. A empresa está dizendo que não vai crescer e o investidor responde pagando menos por ela. É a lógica pura do mercado. Faz sentido. A ação negocia um múltiplo baixo, um preço-lucro de umas 8 vezes, que é bem abaixo dos pares. Por quê? Porque se não há perspectiva de crescimento, o mercado não está disposto a pagar caro. Uma empresa estagnada, mesmo que lucrativa, vale menos. Vale menos que uma empresa em expansão. Mas nem tudo é notícia ruim. Para muita gente, o grande atrativo de BB Seguridade sempre foram os dividendos. Como fica essa parte da história? Essa ainda é a grande força da tese. Existe uma proposta de pagamento de dividendos na mesa no valor de R$ 2,55 por ação. Ok. E um detalhe importante, esse valor será corrigido pela taxa Selic até a data do pagamento, em fevereiro. Pelas nossas projeções, deve chegar perto de R$ 2,60 por ação. E o que isso representa de retorno? Considerando a cotação atual, dá um rendimento de 7,4% só com esse pagamento. É um retorno bem gordo para uma única distribuição. E para o segundo semestre? Para o segundo pagamento do ano, em agosto, a expectativa é de um valor menor, algo entre R$ 1,80 e R$ 2,00 por ação. Mas ainda assim, um dividendo bastante relevante. Entendi. Então o cenário da BB Seguridade é de esperar o dividendo gordo, ter paciência e não criar expectativas de crescimento. É isso. O que nos leva a um contraste direto com a Caixa Seguridade, a CXSE3, que parece estar no caminho oposto, remando contra a maré e conseguindo crescer. Exatamente, a história aqui é outra. É a história do crescimento,
mesmo com o cenário adverso. Vamos começar por um setor que está sofrendo para todo mundo, a Previdência. Vimos que a BB Seguridade sofreu. Como a Caixa se saiu? Ela também sentiu o golpe, mas foi quase um arranhão perto do que aconteceu com o resto do mercado. Ah, é? Enquanto a captação líquida do setor de previdência desabou 94%, a da Caixa caiu apenas 14%. E o dado mais animador é que as reservas de previdência, que é o montante sobre o qual ela cobra a taxa, cresceram quase 15%. Acima da média do mercado. Acima da média. Mais dinheiro sob gestão, mais receita recorrente. Parece uma boa fórmula. Com certeza. E essa não é a única área de destaque pelo que vimos estudos. De jeito nenhum. O segmento de capitalização deles está voando. A arrecadação mensal subiu 38% e no acumulado do ano alta de 25%. Nossa! Ambos os números estão muito, mas muito acima da média do setor. Ok, então previdência e capitalização estão fortes. Mas e os seguros, que são o coração do negócio? Ali temos um cenário de luzes e sombras, mas com um saldo bem positivo. O grande motor da Caixa Seguridade é o seguro habitacional. Eles são líderes, né? Líderes absolutos com mais da metade do mercado e continuam crescendo na casa dos 11%. O seguro residencial também cresce forte, na faixa de 30%. Esses são os carros-chefe e estão a todo vapor. Você falou em sombras. Onde estão os pontos mais fracos? O primeiro é o seguro de vida. O crescimento foi de só 1,4%, enquanto o mercado avançou 11%. Claramente estão perdendo participação aí. Mas a fraqueza principal foi no seguro prestamista, que teve uma queda expressiva de 46%. Olha aí o prestamista de novo. Então a Caixa também está sofrendo com o mesmo problema da BB Seguridade, o impacto dos juros altos no crédito. Exatamente o mesmo problema. A Selic nas alturas encarece o crédito, as pessoas pegam menos empréstimos e, como resultado, contratam menos o seguro. É um efeito macroeconômico direto na veia. Entendi. Mas a Caixa tem uma carta na manga que a BB Seguridade não mostra. E qual seria? A Caixa divulga mensalmente um dado exclusivo e importantíssimo, a sinistralidade consolidada. E em outubro ela ficou em 23,4%. E isso é bom ou ruim? É um patamar considerado muito baixo e que veio caindo nos últimos meses. É um sinalizador fantástico para o resultado do quarto trimestre, porque significa que os custos com sinistros estão caindo. O que abre espaço para margens de lucro maiores. Exatamente. Entendi. Então, no geral, temos um quadro de crescimento nos produtos mais importantes, apesar da fraqueza no prestamista, e com um controle de custos que parece muito eficiente. Esse é o resumo. Isso tudo nos leva à pergunta final, a avaliação na bolsa. A Caixa negocia a um preço-lucro de quase 11 vezes, enquanto o BB Seguridade está em 8. O mercado está pagando mais caro pela Caixa. Isso se justifica? Na minha visão, é totalmente justificável. O mercado está disposto a pagar um prêmio por uma empresa que consegue entregar crescimento consistente, mesmo num cenário difícil. Simples assim. Simples assim. A Caixa está crescendo mais que a BB Seguridade e essa diferença de dinâmica se reflete diretamente no preço da ação. Crescimento, no fim do dia, custa mais caro. Faz todo sentido. E a Caixa também vai pagar dividendos em breve, certo? Sim. Anunciou um provento de R$ 0,35 por ação, que será pago em janeiro de 2026. A data de corte para ter direito é o dia 2 de janeiro. Ótimo. Então, só para amarrar tudo, o cenário que os dados de outubro pintam é o seguinte. Temos a Porto Seguro, a gigante lucrativa, o time campeão, que de repente está com dificuldade de ganhar jogos. Perdendo espaço no seu principal campeonato, o seguro alto. Exato. Do outro lado, a BB Seguridade, a máquina de dividendos, que parece estar ficando sem combustível para crescer, com a própria diretoria pedindo calma. É isso aí. E por fim, a Caixa Seguridade, a novata que está ganhando o mercado e crescendo rápido, justificando porque os investidores pagam mais caro por ela. É a fotografia perfeita do momento. E essa comparação toda levanta uma questão importante para o futuro, sabe? Qual? Nós vimos claramente como juros altos hoje prejudicam o seguro prestamista tanto da Caixa quanto da BB. Mas, e o que acontece quando o ciclo de queda do juro se consolidar?
Boa pergunta. A BB Seguridade já avisou que o resultado financeiro dela vai cair. Por outro lado, com juros mais baixos, a demanda por crédito deve explodir e, junto com ela, a demanda pelo seguro prestamista. Um cenário totalmente novo. Fica a reflexão. Como essa virada no cenário macroeconômico pode reembaralhar as cartas desse jogo, talvez alterando completamente a nossa percepção de qual dessas três empresas tem a melhor perspectiva para o futuro. Esse é o resumo sobre o cenário atual das seguradoras na Bolsa. Olha só, com base nos nossos estudos, a gente viu tendências bem diferentes para três gigantes: BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto Seguro. E isso, claro, impacta direto no lucro e no valor das ações. Primeiro, a Porto Seguro. Ela está num momento de transição, sabe? A empresa está perdendo um pouco de espaço no seguro de carro, que é o seu principal mercado. Mas, por outro lado, está crescendo forte em outros segmentos, como seguros patrimoniais e de vida. Isso ajuda a diversificar o risco e a equilibrar os resultados. Segundo, a BB Seguridade, que enfrenta um cenário bem mais desafiador. Nossos dados de outubro indicam uma queda brusca de 17% nos prêmios emitidos em relação ao ano anterior. E a própria gestão da empresa já sinaliza uma possível queda nos lucros para 2026. Isso ajuda a explicar por que a ação, ali na faixa de R$ 31 a R$ 35, parece estagnada, sendo negociada com um preço-lucro baixo de aproximadamente 8. E, por último, a Caixa Seguridade, que se destaca pelo crescimento. A empresa segue crescendo acima do mercado, principalmente nos seus pontos fortes, como seguro habitacional e previdência. Um ponto muito positivo é que a sinistralidade, ou seja, os custos com sinistros, também está caindo. Esse crescimento todo justifica o porquê de suas ações, perto dos R$ 16, teriam um preço-lucro mais elevado, acima de 10. Resumindo, enquanto a Caixa Seguridade avança, a Porto Seguro se diversifica e a BB Seguridade lida com uma perspectiva de retração. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.